que é realização para você? Para Alice, é conseguir enxergar além do que os olhos podem ver. Serenidade do Toque é uma empresa que forma e capacita pessoas com deficiência visual na área da massagem, especificamente, para trabalhar. Então, o foco também é a empregabilidade. Tem poucas instituições e segmentos que fazem esse trabalho de empregar. Então, hoje a gente sabe que existem mais de 46 milhões de pessoas com deficiência, muita gente. E no Brasil o número é de 56% das pessoas com deficiência no Brasil é deficiente visual e menos de 6% dessas pessoas é empregada. Aí as pessoas questionam, mas por que é difícil empregar, né? A deficiência visual, ela acomete, na grande maioria das vezes, pessoas já numa fase adulta ou numa fase de desenvolvimento, que aí prejudica o conhecimento escolar. Então as escolas não são preparadas, os profissionais da área de ensino não estão preparados e aí eles não têm formação, não têm conhecimento nenhum de profissão e não conseguem se inserir no mercado de trabalho. É simples, isso é para qualquer pessoa. Para a pessoa com deficiência visual ainda tem o agravante da perda da visão. Então aí dentro desse universo, Serenidade do Toque, por isso que ela faz os 3 segmentos, a formar, capacitar e empregar. Nós somos em 3 sócios, né? E um deles é deficiente visual também. Só que antes desse terceiro sócio entrar, que é o Minoro, que é o deficiente visual, eu e o Cícero, a gente tinha um anseio, uma inquietude que a gente não sabia muito bem o que era. E a gente se envolvia muito em ações sociais. E na verdade veio assim, precisamos fazer alguma coisa para dar sentido a isso tudo. Né? Mas aí, aquela coisa mesmo do universo que vem a favor e trouxe a Associação Laramara, que é uma associação de deficientes visuais que nos procurou na época. E aí a gente comentou, vocês não têm curso de massagem, a gente podia dar curso de massagem para deficiente visual, e eles acharam super interessante a nossa ideia e assim começou. E aí isso já tem 13 anos, então desde 2006 a gente faz esse trabalho. E de lá para cá a gente já está com mais de 800 pessoas formadas e 80% dessas pessoas formadas e que tiveram interesse em continuar na profissão estão empregadas. Eu sou uma pessoa muito sensitiva e eu tenho uma tendência a querer conversar, entender, saber um pouco de você, como é que é a sua história. E eu sempre ouço as histórias da grande maioria desse pessoal que a gente formou. Eu sei nome, eu só não sei RG cor, tá? Mas eu sei nome, eu sei histórico familiar, eu sei a deficiência, eu sei quais são os meios, quais são as inseguranças. E aí dentro disso tudo, começou a despertar em mim essa questão. Se a deficiência visual, na grande maioria, atinge e acomete as pessoas na fase adulta, pode ser com qualquer pessoa. Né? Então assim, pode ser eu. A gente tem inúmeros casos, tem jovens jogando futebol, uma bolada descolou a retina, né? Então assim, descolou a retina e acomete várias outras coisas e perde a visão. Né? Eu tenho hoje uma irmã baixa visão, ela tinha uma miopia muito alta, sempre tratou essa miopia, teve várias cirurgias, até que com 40 e poucos anos ela teve um descolamento de retina. Virou baixa visão, de uma hora para outra. Ela assim. virou baixa visão antes ou depois de você já começar a trabalhar com a causa? Bem depois eu já estou trabalhando com a causa. E eu acho que também entra uma outra questão. A gente tem uma tendência de falar de deficiente e olhar para a deficiência. Não é a deficiência. Ele não é cego, entendeu? Ele é o Ricardo, ele é a Maria, ele é a Lourdes, que são pessoas com histórias, com conteúdos, com 500 mil formas de contribuir para a gente, sempre, todo dia, não com histórias, mas com ações, né? Que são pessoas que são autônomas, que vão, que chegam nos lugares, que estudam. Eu até citei o nome Lourdes. Lourdes é uma deficiente visual que está fazendo faculdade.
né? Então, assim, com toda a dificuldade que ela tem de enxergar, já não consegue mais ler nada, absolutamente nada, nem ampliando, ela tem muita dificuldade, tá lá, tudo no ouvido, entendeu? E exercitando, fica gravando o áudio. Ela descobriu uma forma dela aprender, né? Então é isso, não é uma deficiência. São seres humanos, são pessoas que merecem respeito, merecem, acima de tudo, também oportunidade, porque a grande maioria não tem oportunidade. Não tem oportunidade, muitas vezes, de locomoção. A gente não tem acessibilidade. A gente está falando de São Paulo, que é uma cidade gigante, né, que teoricamente é o coração do país, nesse sentido de inovação, de tecnologia, mas a gente tem ruas que você fala como é que eles conseguem chegar nos lugares com nenhuma acessibilidade. A ideia de trabalhar com deficientes visuais fazendo massoterapia não é nova. De onde surgiu isso? Em São Paulo tem uma instituição de cegos chamada Padre Chico, acho que é a mais antiga de São Paulo. E na década de 30 eles tinham curso de massagem. Eles já ofereciam curso de massoterapia, já tinham várias pessoas formadas, inclusive uma delas é o Ramon, que se formou realmente na década de 30 e na década de 50 ele foi empregado como massoterapeuta dentro do São Paulo. São Paulo Futebol Clube contratou um massagista cego, que era o Ramon. A massoterapia, ela não é uma novidade. Então a gente reacendeu esse nicho, né, da massagem feita para pessoas com deficiência visual e a gente tem tido um sucesso muito grande. Claro que coisas favoreceram, como a lei de cotas. A lei de cotas é uma obrigação das empresas, das grandes indústrias com mais de 100 funcionários, de empregar pessoas com deficiência. Então a massagem foi assim um bálsamo na vida das pessoas com deficiência visual, porque foi uma forma delas se reinserirem novamente no mercado de trabalho, né, como um profissional, sendo remunerado, sendo reconhecido, né, histórias de deficientes visuais que quando perderam a visão, entraram numa depressão tão profunda que ficaram mais de 10 anos sem sair de casa, não saía, tinha medo, tinha insegurança. E até que sempre, graças a Deus, né, sempre tem alguém para chegar e falar assim, então, conheci uma instituição de cegos, né, de repente seu filho, você, sua mulher, seu marido, pode se reinserir de novo, pode ir até essa associação dá todo o suporte, porque essa é a função das grandes instituições de cegos que a gente tem no Brasil, para dar esse suporte mesmo, independente de classe econômica, independente de idade. Eu comecei a perder a visão, eu tinha 26 para 27. Hoje eu tô com 33. Eu adquiri a deficiência por conta de diabetes. Eu tive uma patologia chamada retinopatia diabética proliferativa. A retina ela vai descolando gradativamente, sem chances de regredir. Eu perdi a visão e fiquei meio estagnado. E a minha esposa que deu uma guinada assim nos meus dias, né? Tava muito tempo em casa, parado, ocioso, pensando bobagem, pensando coisa errada, e ela falou, vamos procurar alguma coisa que você possa fazer para deficiente visual, porque entramos na internet. O que tinha de vaga de ascensorista era impressionante, né? Aí ela viu lá sobre a massoterapia e a gente começou a estudar a ideia, e tal, eu fiquei um pouco receoso, até por conta da mobilidade, né, do deslocamento. Quando procurou cursos de massagem para deficientes, um dos primeiros nomes que apareceu lá na internet foi da Serenidade. Eu entrei aqui no dia 1º de outubro de 2018. Eu costumo dizer que não é só a Serenidade do Toque, acho que a perspectiva de vida toda mudou, né? Ciência, com a serenidade, com a massoterapia, com o deslocar para atender as pessoas, com o agradecimento das pessoas, né, a devolução, a devolutiva, né, das pessoas, de chegar às vezes fadigada, cansada, triste, receber uma massagem e sair alegre, leve, descontraída.
De início a gente vê assim como uma mudança ruim, né? Nossa, eu tô cego e agora como é que vai ser? Mas a gente eu costumo dizer, Vitor, que a maior habilidade do ser humano é de se adaptar. O ser humano é expert na arte de se adaptar. Então a gente dá um passo de cada vez, um dia de cada vez, um leão por dia, e a gente aprende a reorganizar a vida e a contemplar as coisas boas novamente. Eu acho que o deficiente visual, eu acredito que desde o baixa visão até o total, ele procura sentir realmente o que ele está fazendo, não extrasensorial, vamos dizer assim, não é nada visual. Eu até costumo fazer uma brincadeira quando o pessoal pergunta, cara, você sabe ler braille? Ele fala assim, não, eu sou cego dos dedos, mas só para braille, gente, porque para fazer massagem eu enxergo tudo. Então acho que esse é o diferencial, a gente vê com contato mesmo, né? A gente sente. Há 3 anos atrás teve um tumor no cérebro, né, que chama angioma, né? Então, para mim, a deficiência visual é algo novo, assim, né? Eu dirigia, andava de carro, de moto, né? Então, há 3 anos atrás, eu perdi a visão e afetou um nervo óptico, né? Esse nervo ele manda informação do olho para o cérebro. Eu fiquei 4 meses internado no HCM, no Hospital das Clínicas, né? Eu comecei a procurar, falei, agora, o que eu vou fazer da vida? Eu formei em educação física, né? Eu gosto de esporte, atividade física, trabalhava na área de esportes aquáticos, enfim. E aí daqui a pouco parar a vida, e agora? Fazer o quê? Aí foi essa questão, né? Minha irmã ela trabalha aqui perto aqui da Santa Cruz, né? E ela falou, Cláudio, sempre tem um deficiente visual que passa perto do metrô com as bengalinhas. Por que você não procura informação pela internet, essa instituição de sul, onde funciona, onde que funciona isso? E aí entramos na internet, eu vi falar a Fundação Dorina no Rio para Cegos, né? Aí então vamos procurar, né? Me deram o endereço direitinho, né? Diogo de Faria, se não me engano, e fui até a Fundação Dorina, né? E aí, pra mim, é o que eu tava precisando, o que eu queria, como eu disse pra você, formei em educação física, esporte, atividade física, corpo, anatomia humana, então a massoterapia tá muito vinculada, tá muito próxima, então eu me identifiquei nessa área, assim, eu comecei a fazer os estágios aqui na Serenidade no Toque, né? E aí foi onde eu me identifiquei, aperfeiçoando cada dia mais os toques, né? Porque a massagem é algo que não é só você fazer por fazer, você tem que conhecer a pessoa, conhecer o corpo, conhecer as partes que nem o próprio Ricardo disse, né? Não é apenas um objeto, né? Não é apenas tocar nas pessoas, é sentir, né? Então, ou seja, você conversar com as pessoas, isso é muito bom pra gente, na parte emocional, psicológica, né? E principalmente depois que a pessoa levanta da cadeira ou da maca e fala, nossa, você não sabe como fiquei feliz, como eu me senti bem, sabe? Não tem palavras, é muito emocionante isso, assim. Então, ou seja, assim, você vê como tudo tem um dia certo, tem um tempo certo, então não era a minha hora, né? Ou seja, era para viver muito mais, é o que eu estou vivendo hoje, né? Então eu estou vivendo bem, muito alegre, muito feliz, né? Com essas oportunidades que a deficiência visual, por um lado, me deu, enfim, muita gente fala, nossa, a visão, que merda, perdi a visão, achava, não, muito pelo contrário, eu sou muito feliz por Deus ter me dado essa oportunidade. Você se sente realizada com o trabalho que hoje você desenvolve? Olha, eu acho que é mais do que realização. Quando eu ouço histórias ainda, né, como esse relato do Cláudio, e a gente vê o quanto essas pessoas se reinventaram mesmo, se fortaleceram, se encontraram, se redescobriram, enfim. Isso é mais do que gratificante. Isso mostra que culmina com aquilo que eu acredito de vida. A gente não é um só, a gente é tudo junto, misturado. Isso faz toda a diferença. Alice, sua iniciativa para além do profissional social é admirável. Particularmente, eu gostaria muito que mais pessoas como você fizessem trabalhos como o seu. Com certeza a sociedade seria muito melhor. Merece até aplausos, né?